Irmãos, nessa manhã eu quero falar sobre família. Na verdade, nesse mês eu estou falando sobre família todo mês. Logo mais à noite eu vou falar especialmente para os jovens, para os adolescentes, mas é para toda a igreja, né? Sobre a família. Quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis. Eu vou ler, irmãos, 2 versos apenas. Versos de número 14 e o verso 15. Então, Isaías, o profeta, Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua. Eles vieram da Babilônia. E perguntou o profeta: o que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. O que viram em tua casa. A destruição familiar tem sido uma marca muito presente em nossos dias. O texto bíblico que está diante de nós nos fala de um mundo bem distante do nosso, muitos anos atrás. Mas nós encontramos aqui um elemento comum, qual seja a pressão sobre a família, a pressão sobre a nossa casa. Quando a Bíblia usa a expressão casa aqui, ela está se referindo à família, não necessariamente ao aspecto ou elemento físico que nos abriga, mas está se referindo a o que está dentro desse espaço físico, as paredes, o telhado, as pessoas. Nós vemos, por exemplo, lá no Salmo 127, o grande salmo da família, quando o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa. Obviamente que a referência não é a casa material, mas é as pessoas que estão dentro da mesma casa, as pessoas que compõem uma família. Nós precisamos entender que a família é um projeto de Deus. Foi Deus quem criou a família. E a família deve estar andando de acordo com aquilo que Deus tem estabelecido para a família. Viver em família, irmãos, é um grande desafio. Porque a Bíblia diz que quando você vai entrar na condição de viver em família, que começa a partir do casamento, você abre mão da possibilidade de viver sozinho para você viver com outra pessoa. Você não é mais uma pessoa só. A Bíblia diz lá em Gênesis: agora não é um para cada lado, mas 2 tornam-se um. Então, o início da família começa a partir do casamento. E no casamento, o início da família, não há lugar para o eu, há lugar para o nós. Não há lugar para o meu,
há lugar para o nosso, não há lugar para o egoísmo, há lugar para o altruísmo. E muitas vezes é muito difícil entender isso. Muitas vezes é complicado renunciar o eu em função do outro. Muitas vezes é difícil viver na perspectiva cristã, com a resposta a uma sociedade corrompida, como Paulo escreve aos cristãos de Filipos, dizendo: meu irmão, cada um faz o quê? Considere o outro superior a si mesmo. Isso é fácil de dizer, mas não é tão simples de viver. Por isso, irmãos, nós precisamos da graça de Deus. Por isso precisamos do quebrantamento de Deus. Por isso precisamos da presença de Deus em nossa família. A família em questão que está diante de nós no texto dessa manhã é a família do rei Ezequias. Esse homem era um homem que temia Deus. Ele era um homem que, em nossos dias, nós diríamos, um bom religioso. Mas, embora sendo um bom religioso, ele tinha as suas marcas pessoais, das quais ele não queria abrir mão. E houve um momento quando ele foi visitado pelo profeta Isaías, e o profeta entra na casa do rei, era o palácio, ele era rei. E o profeta vem trazer uma notícia que o rei não queria ouvir. Ninguém quer ouvir essa notícia. Isaías entra em casa do rei Ezequias e diz a Ezequias o seguinte: Ezequias, no início do capítulo 20 está esse texto: põe em ordem a tua casa, porque você vai deixar essa vida. Ezequias, diz a Bíblia, que ele então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Olha, Senhor, para a minha aflição, olha para a minha dificuldade, tem misericórdia da minha vida. E o texto diz que nesse momento o profeta sai. E quando o profeta está chegando na saída do palácio, no pátio, Deus fala ao profeta Isaías: volta lá. Diz para Ezequias o seguinte: Ezequias, eu ouvi a tua oração, e eu vou mudar a tua história. Eu ouvi a tua oração, e não haverá mais a sua morte nesse tempo. Pelo contrário, estenderei a sua vida por mais 15 anos. E aquele homem que orou, que clamou ao Senhor, que pediu ao Senhor, que buscou a bênção do Senhor, quando o profeta volta e diz isso a ele, ele diz: olha, Deus falou isso. Então, que prova eu tenho disso? Interessante, ele estava orando, pedindo a Deus que o abençoasse, e quando Deus manda a notícia de que a bênção chegou, ele ficou desconfiado. E o profeta Isaías disse: olha, o que eu vou fazer, ou o que Deus vai fazer, eu não, ele era um profeta de Deus, vai avançar o tempo. No relógio de Acaz, 20 minutos seria. Ezequias disse: olha, é possível avançar, mas eu só vou crer mesmo que Deus está nesse negócio se o tempo voltar. Deus é paciente com a nossa incredulidade, né, irmãos? E Deus usa o profeta e diz: tá bom, não tem problema não. Então, para que saiba que é Deus que está estendendo a mão, o tempo vai voltar. Realmente o tempo voltou. Ezequias recuperou sua saúde, seu vigor, sua capacidade de governar. Ezequias pôde estar novamente com a sua família em casa, pôde desfrutar da bênção de estar com a sua esposa, a rainha. A Bíblia não fala de filhos, mas certamente ele os possuía.
E pouco tempo depois, ele recebe uma visita, uma outra visita. E essa visita vem de uma terra distante, os mensageiros de Babilônia. E eu queria, se você tem sua Bíblia aberta, que você me acompanhasse. E no verso 12 do capítulo de número 20, do segundo livro de Reis, diz assim: e nesse tempo, que tempo é esse? No tempo quando Deus estendeu a mão, no tempo quando Deus abençoou o rei Ezequias, no tempo quando Deus recuperou tudo que Ezequias estava prestes a perder, no tempo quando a graça de Deus alcançou a casa de Ezequias, diz assim: nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, o príncipe da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. E mandou mensageiros a Ezequias. E esses mensageiros vieram para ver a casa de Ezequias. Quero dizer para os irmãos que todos nós um dia, que fomos alcançados pela graça, estivemos como Ezequias, doente. Talvez não essa doença de Ezequias, a Bíblia não diz qual era a doença, mas longe de Deus, nós éramos doentes. Estava ouvindo aqui o breve relato da Thaís, que eu a conheci, uma menininha, adolescente, e ela era muito amiga da minha filha, Júlia, né? E ela pensa que eu não sabia o que ela fazia, mas eu sabia, né? Não vou contar aqui, pode ficar tranquila, não vou contar aqui. Mas a gente dava carona para ela exatamente porque a gente queria se aproximar dela. E a gente sabia o que Deus podia fazer na vida dela. Porque Ele fez na minha e na sua. Irmãos, debaixo da graça de Deus, ninguém é melhor que ninguém. E às vezes nós, família de Deus, temos a leviandade de imaginar que porque estamos debaixo da graça, nós somos melhores do que os outros. E nós não queremos estar juntos deles. Nós não queremos ser instrumento dessa graça para alcançá-los. Diferente do que Jesus falou do Evangelho. Ele disse que o Evangelho da graça não é para quem é bom. Quem é bom nunca vai aceitar o Evangelho. Ou melhor, para quem se acha bom, né? Porque bom não tem ninguém. O Evangelho da graça é para quem está doente. Ele diz: os sãos não precisam de médico. Pessoas se sentem tão boas, tão protegidas pela sua vida, pelo seu arcabouço religioso, que não podem nem de longe se envolver com outros, não conhecem a graça de Deus, verdadeiramente. Esse homem recebe uma comitiva real em sua casa. E agora o profeta volta ao rei e pergunta a Ezequias: quem são esses homens que vieram em tua casa? De onde vieram? O que eles queriam? E Ezequias diz ao profeta: olha, eles são de uma terra distante. São da Babilônia. E o profeta Isaías pergunta: o que foi que viram em tua casa? Ezequias disse: olha, eu nada escondi deles. Mostrei a eles tudo o que está em minha casa. Meus tesouros, minhas riquezas, tudo eu mostrei para eles. Esse fato da Bíblia nos ensina algumas verdades. Irmãos, primeiro precisamos ter cuidado
com o que entra em nossa casa. Parece-me que, às vezes, nós não temos muito cuidado com o que entra em nossa casa. Essa é a história do rei Ezequias. Era alguém que servia a Deus, mas era alguém que não tinha muito cuidado com o que entrava em sua casa. O que entra em nossa casa? O que eu levo para minha casa? Como é que eu sou quando eu estou na minha casa? Não estou falando necessariamente de coisas que você leva do ponto de vista material, não. Estou falando de coisas que você leva no seu coração. O que é que você leva para a sua casa? Como é que você chega? Como é que você percebe o outro? Como é que você interage com o outro? Irmãos, uma das marcas desse século XXI, muito triste, que é chamado o século da comunicação, é que é possível que nunca estivéssemos tão longe do que estamos hoje. Como é que nesse tempo de comunicação pessoas chegam em casa e não conseguem interagir, não conseguem comunicar, não conseguem estar com o outro? Nós estamos levando para a nossa casa, está entrando em nossa casa uma parede divisória que nós não percebemos, que nos faz ficar longe um do outro. O que é que estamos levando para a nossa casa? A era da comunicação é uma era fantástica, eu acho. Coisas que há um tempo atrás ninguém podia pensar que viesse a existir. Mas nós temos que tomar cuidado. Não são poucos os lares onde adolescentes, jovens, adultos passam mais tempo num computador do que com o outro da família. Não são poucos os lares que isso acontece. Não estou falando só lá de fora, não estou falando daqui de dentro da igreja. Não são poucos os lares onde as pessoas estão mais presas na comunicação, chamada comunicação virtual, né, do que na comunicação real, oral. É claro, você vai dizer, pastor está atrasado. Posso estar. Né? Nós vemos na época das comunicações, do WhatsApp, essa coisa toda, eu também tenho meu WhatsApp. Mas olha, eu ouvi, essa semana passada no congresso lá do CEPAL, um pastor dizendo o seguinte, um pastor presbiteriano. Ele disse que ele colocou na igreja dele uma cesta e igual o pessoal faz essa revista no aeroporto, ou pelo menos essa revista não, essa triagem no aeroporto, para você passar ali naquele, ver se tem algum objeto de metal. Então ali é o seguinte, o camarada passa, está com o celular, joga lá na cesta, põe o nome e põe lá. E quando ele foi pregar, ele fez o seguinte desafio. Eu vou fazer o seguinte desafio. Quantos irmãos têm celular aqui? Todo mundo. Até eu tinha, né? Levanta o celular. Geralmente eu não venho com o celular para a igreja, eu desligo, né? Mas naquela hora eu estava, era um congresso. Levanta o celular. Ele falou assim, agora eu vou fazer um desafio. Desliga o celular. Quero ver se você aguenta ficar com o celular desligado. Foi interessante aquilo, irmãos. Não vou fazer isso agora não, tá? Mas foi interessante aquilo. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, que a gente está junto, mas distante. Isso é uma coisa muito séria. Como pastor, eu tenho ouvido reclamação de pessoas da família dizendo, olha, não há
Comunicação. Um tempo da comunicação. O que viram em tua casa? Temos que ter cuidado com quem entra em nossa casa. Em nossa casa, irmãos, vamos priorizar valores permanentes. Valores permanentes. Quais são esses valores permanentes? Valores que foram orientados por Deus. Quando criou a família, quando restaurou um povo, quando preparou uma nação. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 6 a 9, o Senhor fala através de Moisés, dizendo: ó Moisés, diga à nação, ouve, ó Israel, eu sou o único Deus. E diz assim: olha, essas palavras que hoje eu vou ordenar para você, vão estar no teu coração. E você vai ensinar aos teus filhos. Vai estar no teu coração. Irmão, será que esses princípios eternos de Deus estão no nosso coração? Nossos filhos precisam saber que está no nosso coração. Eles podem se distanciar de Deus, mas eles saberão sempre: olha, essas palavras estão no coração dos meus pais. Eles me ensinaram essa palavra. Eles me orientaram com essa palavra. Isso faz toda a diferença, irmãos. O que vira em tua casa, valores permanentes. Nesse tempo de materialismo, onde a pessoa vale por aquilo que tem e não por aquilo que ela é, na sociedade que nos cerca, nós temos uma tendência de nos deixar levar por isso. E ficar preocupado em ter. Nós queremos ter cada vez mais. Queremos deixar cada vez mais para os nossos filhos. Irmãos, os que nós desejamos deixar para os nossos filhos são valores permanentes. Não valores materiais. Porque há tanta confusão, muitas vezes, por causa de valores materiais. Há tanta inimizade por causa de valores materiais. Os valores permanentes, eles sim, é que norteiam a vida de um ser humano, de uma família. O que é que viram em tua casa? Precisamos priorizar em nossa casa sempre a palavra de Deus. O rei Ezequias, veja bem que coisa tremenda, eu fico pensando, onde estava esse homem? O profeta pergunta: o que foi que viram em tua casa? Ele disse: olha, eu mostrei meus tesouros todos, mas não há uma linha sequer no texto sagrado que dê a ideia de que o rei tenha dito: olha, Deus me restaurou de forma extraordinária. Deus me recuperou, Deus me alcançou com a sua graça, Deus transformou a minha história. A morte chegou à minha casa, mas Deus trouxe vida. Não. E às vezes nós estamos nessa mesma linha, irmãos, nessa mesma toada. Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu conquistei aquilo, aquilo outro. Valores transitórios. O que vira em tua casa, em momento algum. Esse texto me deixa muito pensativo. Em momento algum, nós vemos esse rei dizendo que ele mostrou o Deus poderoso. Lendo essa história e chegando ao final, os mensageiros da Babilônia foram lá para ver o que havia na casa de Ezequias. Por que ele foi recuperado da sua enfermidade? Ezequias não mostrou o principal, Deus. Por causa disso, os adversários se levantaram e acabaram
com o reinado de Ezequias. Invadiram Samaria. Irmãos, nós vivemos um tempo, até por causa dessa pouca informação bíblica, verdadeira, desse raso conhecimento teológico, até dos pregadores, até dos pastores, que tem mais preocupação em entreter o povo do que em falar da palavra de Deus. Quem tem mais preocupação em mostrar sabedoria, conhecimento, do que falar da palavra de Deus? Nós temos cristãos, famílias, que estão mais preocupadas em temer os princípios desse mundo do que a Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que quando a palavra de Deus é prioridade em nossa casa, quando o Jesus está em nossa casa mesmo, quando alguém pergunta, o que foi que viram em tua casa? Em minha casa viram foi Jesus. Porque a Ele que eu sirvo, pode se levantar, o que se levantar contra o nosso lar. Nós faremos como diz o salmista no Salmo 27. Senhor é a minha luz, minha salvação, a quem temerei? Senhor é a força de minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, levantarem contra mim, eles vão cair. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu não tenho medo de Satanás. Sabe por quê? Porque eu tenho Jesus, que é maior do que ele. Essa pregação, essa cultura, essa ideia de que nós precisamos tomar cuidado com Satanás, sim, mas nós precisamos temer ao Senhor. Precisamos priorizar a Jesus em nossa vida. Precisamos ressaltar os valores, o que Ele fez por nós, a sua graça que nos alcançou. Nós não merecemos nada, irmãos, mas pela graça, pela misericórdia, Ele quer entrar em nossa casa, em nossa família. Precisamos aprender a priorizar o outro em nossa casa. Como é que o meu esposo, a minha esposa, meu filho, meu pai, meu irmão, como é que ele se sente em relação a mim? Isso é que eu preciso saber. Isso vai se refletir na minha relação com ele. Com ele. É impossível, completamente impossível, eu estar numa relação saudável e boa com Deus e não ter condições de me relacionar com a minha família. A comitiva que veio da Babilônia veio para destruir a casa de Ezequias. Ainda hoje, comitivas se formam para destruir a nossa casa. E quando se perguntar o que foi que viram em tua casa, irmão, a sua sabedoria, seus bens, sua influência, tem nenhum poder. O que tem poder na sua casa é Jesus. Se você puder mostrar para quem chegar em sua casa que Jesus está ali, olha, não haverá nada, mas nada mesmo, que vai destruir a sua casa. Você pode passar por lutas. Pode parecer que você foi derrotado, mas há de se cumprir na sua vida a palavra de Deus, registrado em Romanos 8:37. Mas em todas as coisas, o que diz a Bíblia? Somos mais do que
vencedores por aquele que nos amou. Eu queria que a gente voltasse, eu quero que os irmãos gravem, né? Essa mensagem musical. Há mensagens musicais que são muito boas, porque não só na sua música, né? Mas na sua letra, no seu conteúdo, que a nossa família esteja debaixo da graça. Então vamos cantar, minha família debaixo da graça, irmãos. Para mim isso é fundamental. A minha família debaixo da graça. Hoje eu estava orando, pedindo a Deus, Senhor, mantém minha família debaixo da tua graça. Né? Porque cantar só a parte final, viu, Léo? Mas eu queria que você, às vezes a gente canta, não pensa muito nisso, né? Minha família está debaixo da graça, irmão. O inimigo pode se levantar contra a minha família do jeito que ele quiser. Ele vai cair. Não é porque há poder em mim, não é porque eu sou pastor, nada disso. Ele vai cair porque quem está em minha casa é Jesus. O poder da minha casa é o poder de Jesus. O poder da minha família é o poder de Jesus. Qual a mensagem que o inimigo hoje está trazendo para a sua casa? Ele traz, poder da separação, poder da falta de perdão. Alguém feriu você, você não quer perdoar. É da sua casa, mas você não quer perdoar. É sua esposa, é seu esposo, seu pai, a sua mãe, seu filho. Você não quer se quebrantar, irmão. Você não quer se quebrantar. Debaixo da graça de Jesus. Ah, meu Deus. Não há nada que resista. Porque o coração se quebranta. E quando o coração se quebranta, a maravilha de Deus acontece. Para com esse negócio de pensar assim, na minha casa é assim. Quem quiser é assim. Sua casa não é assim, irmão. Sua casa é como Jesus quer, se você é um crente. O seu lar é como Jesus quer. A Bíblia diz que Ele opera em nós o querer, o efetuar. Eu fico impressionado, irmãos, nesse tempo, quando famílias não se envolvem com Jesus. Crentes. Por isso não se envolvem com a igreja. Olha, eu não quero isso na igreja não, hein? Como se a igreja fosse nossa. Não quero isso. Pastor, passeio da igreja. Para que passeio da igreja? Não quero. Claro que eu sei que muitos não é questão de quem foi e quem não foi. Não é isso que eu estou falando não, viu, irmão? Fica tranquilo com isso. Pastor, mês da família. Que negócio é esse na igreja? Que negócio de mês de família não? Irmão, para um pouquinho. Se quebranta. Se quebranta. Não é você estar na igreja também. Você pode estar na igreja e estar longe. Não é nada disso que eu estou falando. Falando que você está debaixo da graça de Jesus. E dizer, Senhor, a tua graça me alcançou. Eu quero ser grato por essa graça. Eu não merecia nada, mas ela me alcançou. E hoje eu quero estar debaixo da graça.